Queridos, graça e paz, mais uma vez, nós estamos lendo a história de Davi. Nós já falamos que a grande ênfase de 1 Samuel que nós lemos recentemente é a vida do rei Davi, ou Saul, perdão, e o segundo livro de Samuel foca muito na pessoa de Davi. E como nós estamos lendo a história do rei Davi, em vários capítulos, nós analisando, meus irmãos, a história do rei Davi, nós iremos hoje focar, pregar, explicar sobre o pecado de Davi. E como eu estava compartilhando com alguém aqui, nós não vamos falar nessa noite sobre as consequências do pecado de um modo geral ou no sentido amplo da sua presença na vida e as consequências que ele traz na vida da sociedade, do povo em geral. Mas baseado na história de Davi, quando ele comete o adultério com essa mulher aqui, ó, Batseba. Ele cometeu um adultério com essa mulher, e esse pecado de Davi foi algo assim que marcou a vida do rei Davi, marcou a história bíblica e marcou a nação de Israel de uma forma muito, assim, drástica. Portanto, irmãos, nós vamos tratar sobre o pecado e suas reais consequências na vida do cristão. Então, eu não vou tratar, como eu disse, só reforçando, no aspecto geral, porque nós sabemos que as consequências do pecado são inúmeras. Dentre elas, aquela que nos afasta de Deus e nos leva para o inferno. Ok? Mas nós vamos tratar do pecado na vida de uma pessoa no aspecto cristão. Se você me assiste aí no canal e porventura vive no pecado, ou mesmo que você não viva no pecado, está ouvindo essa mensagem, se lembrar de alguém, é bom você compartilhar com ele. E se, pela graça de Deus, você está bem, essa mensagem é para todos nós, porque é para quem está precisando ouvi-la e para quem está bem diante de Deus, para que ela sirva de alerta, de advertência, para que nós não venhamos cometer erros diante de Deus e sofrer o que nós vamos mostrar aqui hoje, as ditas consequências. Ok, pessoal? Então isso é muito sério. Quero aproveitar de antemão, porque geralmente as pessoas começam a ouvir, já que eu estou gravando, não esqueçam de compartilhar o plano da salvação que nós compartilhamos em nosso canal. Mande o vídeo para um amigo, para alguém que você ama, porque certamente vai ajudar na conversão de muita gente. Ok? Só lembrando que nós demos bastante ênfase. Vamos ler o texto? 2 Samuel 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, 2 Samuel 12, 9, fazendo o que era mal perante o Senhor, ou perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, o pecado de Davi foi algo assim drástico, muito drástico. Você consegue perceber? Ele cometeu algo muito sério aqui, meus irmãos, muito repugnante. Ele se apaixonou pela mulher, ele quis a mulher de Urias,
Era uma mulher casada. E depois ele fez com que este homem, marido dela, fosse morto. Ele tentou esconder. E ele colocou Urias numa situação que ele certamente não escaparia. Foi morto. Davi era um grande homem de Deus. Mas ele cometeu essa falha, meus irmãos. Ele desejou uma mulher. A mulher de Urias. Meus irmãos, Davi era um homem de Deus, mas ele não vigiou o suficiente. Eu estou só aqui fazendo você entender. Então foi muito sério o que Davi fez, e o texto começa dizendo que ele desprezou a palavra do Senhor. Por que que a Bíblia começa dizendo aqui na nossa referência? Já estamos indo a partir do 9, né? Por que que aqui no 9 está dizendo que ele desprezou a palavra do Senhor? Porque Davi sabia que ele não podia fazer aquilo. Porque Deus já tem nos orientado e orienta isso na sua palavra. Ele diz aqui, ó, que era mal, fazendo o que era mal perante ele. Davi fez algo que era mal perante Deus. Ele fez algo mal perante Deus. Olha, os nossos pecados não é só uma maldade do ser humano para outro, mas é uma maldade para Deus. Consegue entender? Bora ler o 10. Agora, pois, escuta bem, escuta isso aqui. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste. Outra palavra que mostra que Davi cometeu um pecado contra Deus. Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Você está vendo, irmãos? Assim diz o Senhor: eis que na tua própria casa suscitarei o mal contra você ou sobre você, sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia, ou luz do sol, deste sol. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o povo de Israel, perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Verso 14. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. A criança, Deus disse, a criança, fruto do teu pecado, vai morrer. É muito forte isso, né, irmãos? Então Natã foi para a casa dele. O profeta foi muito corajoso, não foi? Eu aproveito para dizer o seguinte: é tanta coisa na mente do pregador, viu, pessoal? Que o pregador, acontece uma coisa com o pregador. Primeiro, ele não consegue falar tudo. Por isso que eu já até limitei o tema. Eu estou falando do pecado na vida de um cristão. Não estou nem falando no sentido amplo, certo? Expliquei, não foi? Olha, mensagens como essa aqui que eu vou pregar agora, olha aí o tema, não é uma mensagem popular. Inclusive, eu creio que tem pastores que até fogem de pregar um tema desse. Porque um tema desse ele não é atrativo. Porque o que muita gente quer não é viver uma vida do jeito que ela quer. Quem é que quer que alguém chegue e toque na ferida dela? Então, por outro lado, eu sei que os profetas nunca foram tão amados assim.
Jesus não foi perseguido, odiado, não quiseram a morte dele, muitas vezes antes dele morrer. João Batista não foi morto. Elias não foi procurado por Jezabel para matar ele. A Jezabel não queria matar o profeta Elias. Então, as pessoas que pregam a palavra de Deus, assim, com fidelidade, não são bem amados. Está entendendo? Porque muitas vezes a pessoa quer alguém, para passar a mão, na cabeça. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar. Receba! Deus vai te dar um carro, meu irmão. Deus vai te dar uma cura. E aí fica muito nisso. Mas não fala da vida pecaminosa. E nós sabemos das consequências que o pecado traz na vida das pessoas. Então eu sei que eu pregando uma mensagem dessa, eu vou perder até a simpatia de alguém. A gente perde. Ore por mim. Ore para que o pregador da sua igreja, o pastor da sua igreja, não seja um homem medroso. Que eu deixe de pregar a palavra de Deus com medo de não ter mais membro da igreja, de não vir mais pessoas, de a igreja não crescer. Eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Mas tem gente que não quer ouvir esse tipo de mensagem. Porque essa mensagem é forte. Mas tudo bem. Então, eu quero mostrar para os irmãos que essa história de Davi é uma história muito pesada. Outro detalhe que eu acabei de lembrar aqui. O fato da Bíblia descrever o erro de Davi e de tantos outros mostra que ela é um livro imparcial. Esse livro aqui, ele não esconde. Ele não tampa o sol com a peneira. Fala as coisas boas e as coisas ruins que os personagens da Bíblia fizeram. E quando eu falo personagem, não estou falando no sentido de circo, não, de apresentação teatral, não. Estou falando de personagem, de pessoas. Tá bom? Porque tem dois sentidos. Então, os personagens da Bíblia fizeram coisas que desagradaram a Deus. E a Bíblia não faz assim, faz de conta. Não, a Bíblia fala. Para mostrar que ela não esconde nada. E Davi foi um grande homem de Deus, mas ele cometeu uma falha. E vamos que vamos para as consequências do pecado de Davi. Não passa agora não, passa agora não. Então, eu vou ficar até o 14, como nós ficamos até o 15, né? Na sequência a gente lê para não ter que voltar. Olha aqui uma introdução que eu escrevi. Escutem bem. Esse texto mostra a gravidade e as consequências do pecado de Davi. Lembre que Deus disse, olha, a espada não se apartará da tua casa. Meu Deus. Olha o que Deus falou aqui no 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto você desprezou e tomaste a mulher de Urias. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa eu levantarei o mal contra você. Meu Deus, da própria casa. E que a partir daquele momento a espada, não iria se apartar mais dele. Meu Deus. Davi fez uma besteira, viu? Davi fez uma besteira, uma loucura tão grande, mas tão grande, que ele não tinha ideia do que ele iria passar por causa desse pecado. E aí, outro detalhe aqui, viu? Tá vendo como é muita coisa? Quem está em pé, meus irmãos, quem está bem com Deus, olha, se você, meu irmão, minha irmã, você está bem com Deus, você está vivendo um período lindo da tua vida com Deus, estou bem, pastor, estou bem com Jesus, estou obedecendo, estou firme na igreja, amém! Mas a Bíblia dá um detalhe, dá um conselho, olhe para que você não caia. E olha, pessoal, eu sou pregador, sou um homem casado,
Sou pastor, agora no dia 30 de setembro eu fiz 30 anos de pastor consagrado, 30 anos. Agora, 30 de setembro. Irmãos, eu falo isso não é com arrogância. Que Deus tenha misericórdia de mim, que eu permaneça do jeito que eu estou, firme e forte na palavra, que eu permaneça um homem fiel, que eu permaneça um pregador, como eu disse, corajoso, e que eu tenha um coração misericordioso para abraçar as pessoas que querem se arrepender, que eu não seja tipo um fariseu, não, que eu tenha um coração bom para ajudar quem precisa, para ajudar quem quer se reconciliar, quem quer se voltar para Deus, que eu não tenha um coração julgador, mas, como eu disse, eu prego isso aqui com muito temor, com muito respeito, olhando também para mim, para que eu não seja achado em falta. Você está entendendo? Que eu olhe muito para mim, que eu fique vigiando a mim mesmo, para que eu seja encontrado fiel diante de Deus. Porque o que mais me autoriza eu pregar uma mensagem dessa aqui, não é pelo fato de eu ser o pastor da igreja. É porque eu estou vivendo na presença de Deus. Entende isso? E eu não estou aqui com um coração arrogante. Não, eu estou aqui humildemente diante de Deus. Então vamos lá. Olha, Davi cometeu um grande erro. Ele era um homem fiel a Deus e vitorioso em tudo que ele fazia. Mas ele não vigiou o seu coração e ele não guardou os seus olhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, meus irmãos. O coração da gente, o coração humano é perigoso. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, anote aí. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Lá em Jeremias 17, 9 está escrito assim, ó. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração da gente é corrupto, meus irmãos. É por isso que tem gente que ele nem planeja pecar, mas diante da tentação e da oferta, ele cai. Tem muita gente que ele não está pensando em pecar, não. Mas quando vem a tentação, ele cai. Seja em que aspecto for, em relação a homem, mulher, dinheiro, bebida, briga, raiva, qualquer coisa que você imaginar, droga e outras coisas mais. Então, pessoal, nós precisamos lembrar disso. E outra coisa, a Bíblia manda a gente, ter cuidado com o desejo dos olhos. Como foi que Davi quis a mulher de Urias? A Bíblia diz que ele se levantou, está no capítulo 11, viu, pessoal? Está no capítulo 11, a história, Davi comete adultério com Batseba. Capítulo 11, viu? Nós estamos lendo no 12. Pois bem, e no 13, 14, 15, 16, 17, tudo vai ser as consequências que vai acontecer com ele, tá? Por causa desse pecado dele. Moral da história. A Bíblia manda a gente cuidar, dos olhos, do desejo dos olhos. A Bíblia manda você ter cuidado com o que você deseja quando olha, né? Quando enxerga, quando vê. E lá em Mateus 26, 41, Jesus Cristo disse: orai e vigiai para que não entreis, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tentação, meus irmãos, não ficou para a gente resistir. Tentação ficou para a gente fugir. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar atacou ele no palácio, a mulher segurou nele aqui, e ele correu e a capa ficou, mas ele fugiu. Davi, a Bíblia diz que Davi,
olhou para a mulher de Urias, que estava tomando banho. Ele dormiu o sono depois do almoço. Devia ter ido para a guerra, mas não foi. E quando ele acordou de tarde, talvez umas 3 horas, ele olhou, viu a mulher tomando banho. O que é que ele tinha que ter feito? Olha, manda um soldado, chamava alguém, manda um soldado aqui ligeiro aqui. Vai lá e diz para aquela senhora tomar banho no banheiro dentro de casa. Diga para ela que eu estou proibindo ela de tomar banho naquele lugar. Porque o palácio era muito alto. Ou então olhou, o sangue de Jesus tem poder. Me guarda, Senhor. Tinha saído do terraço da casa dele. Mas não, ele ficou. E quando ele olhou, ele desejou e disse, traz aquela mulher para mim. E os guardas foram lá e trouxeram ela, irmãos. E aquela mulher era casada. Nós temos que aprender a fugir, pessoal. Nós não temos que... eu sou forte, eu posso ver, eu posso olhar. Não, eu sou forte. Não faça isso. Inclusive na internet, o que tem de gente viciado, meus irmãos? Homens casados, viciados em pornografia. Um dia desse eu entrei numa repartição aqui, num órgão aqui da cidade. Quando eu entrei, encontrei um senhor. E ele estava vendo pornografia. Lá dentro, meus irmãos. Ele estava assim um pouco afastado, mas eu cheguei para falar com ele. Quando eu cheguei, ele se espantou porque ele estava vendo pornografia no celular. Então nós temos que ter cuidado com a televisão, porque isso tem levado muita gente à derrota. Tantos, pode ser jovens, como casados, solteiros. Cuidado, vamos ter cuidado, meus irmãos. E não é só homem não, mulher também. Hoje, o celular tem sido uma grande armadilha para muita gente, inclusive para os nossos jovens. Cuidado com a pornografia. Guarda teu coração, guarda teus olhos, guarda a tua alma do pecado. Porque, meus irmãos, isso aqui tem sido um problema para muita gente. Mas Deus está me usando para lhe falar. Se você é uma pessoa casada e não está vigiando, o diabo pode te derrotar, pode vencer você. Jovem, moça, rapaz, criança, adolescente, olha, cuidado, vamos ter cuidado com a pornografia, com o adultério, com a traição, com os desejos da carne, com o que os olhos estão vendo. Cuidado. Seja crente. Seja fiel. Porque quando você se expõe à pornografia, você se coloca diante do Satanás. Toda ação pornográfica é uma ação maligna. A pornografia, ela é carregada de demônios, de coisa maligna, do Satanás, do inferno, de demônios. Quando uma pessoa se coloca diante da pornografia, ela está se colocando diante do Satanás, diante do diabo. E você coloca o Espírito Santo? Você coloca o Espírito Santo que habita em você diante dessas coisas? Olha, meus irmãos, lembre desses 3 textos. Provérbios, Provérbios 4, 23, Jeremias 17, 9, que fala do coração, e Mateus 26, 41, que fala que nós devemos vigiar e orar porque a nossa carne é fraca, mas, quer dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O adultério de Davi com Batseba foi uma tragédia para ele, para sua família e para a nação. Seu pecado nos ensina sobre o perigo da cobiça e do desejo dos olhos.
E agora, tantã, olha aí, ó. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que o pecado não atinge só quem o pratica. Irmãos, você lembra que Deus disse assim, ó, eu suscitarei o mal dentro da tua própria casa, não foi? Depois ele disse, eu levantarei também a espada sobre você. Ela não vai se apartar mais de você. Meu Deus, a espada fala de sangue, espada fala de morte e etc. Meus irmãos, que coisa terrível. Olha, nunca esqueça que o pecado ele não atinge só quem pratica ele. Pessoas inocentes também pagarão pelo seu pecado. E nós já lemos esses dois versículos aí, capítulo 12, versículo 9, 10 e 11. Olha aí, ó. Imagine quantas pessoas ou quantas vidas não sofreram ou morreram por causa do pecado e do adultério de Davi. Aguarde, que você vai ver aqui. Inclusive, nós vimos hoje na leitura que cerca de 20 mil pessoas morreram num dia só naquela guerra, né? Tudo por causa do pecado de Davi. Jamais devemos esquecer que Deus pode até perdoar os nossos pecados, mas na sua grande maioria, ou na grande maioria das vezes, temos que arcar com o alto preço das consequências. Se você quiser ver no 13, você pode ver, né? Deus perdoou Davi, mas as consequências ficaram. E as consequências são muitas vezes infinitamente maiores do que o ato pecaminoso que deu origem às consequências. Olho para esses versos como uma grande advertência. Esses versos aqui, 10 e 11, que nós já vimos sobre a espada e sobre o mal, né? Que Deus iria levantar na própria casa de Davi. Eu olho como uma grande advertência de Deus a nós, os homens. Um erro ou um pecado de uma pessoa pode desencadear o erro ou o pecado de uma pessoa pode desencadear uma série de eventos ou atitudes muito desastrosas. Agora eu vou enumerar. Vamos ver o que foi que aconteceu com Davi. Atenção, atenção. Primeiro, o filho que nasceu daquele momento morreu. Ela engravidou. Mas o menino morreu. Está bem aí no versículo 15 a 18. O menino morreu. E Davi orou pelo menino. A Bíblia diz que Davi passou dias, dias, orando, porque o menino adoeceu. E Davi fez jejum, tal. O menino morreu. Davi orou e jejuou, mas nada adiantou. A sua oração não foi ouvida. Atendida, melhor dizendo. Ouvida foi, mas não foi atendida. Bora lá. Agora a segunda coisa que aconteceu na casa de Davi. Na casa. Na família dele. O irmão, o filho de Davi, chamado Aminon, violenta sua irmã Tamar. Ele se fez que estava doente, dentro do quarto, a irmã foi lá e ele violentou a irmã. Como foi que ficou o pai de Davi? O pai de Aminon, Davi. Esse acontecimento do irmão com a irmã trouxe vergonha, tristeza, dor e desunião na família. Sabe por quê? Porque os irmãos ficaram revoltados. Tu vai pagar o que tu fez com a nossa irmã. Davi, ficou com vergonha, aconteceu aquilo, ele fez assim, colocou tipo assim um pano. Mas Absalão ficou dizendo, tu me paga. Tu vai pagar. Centavo por centavo. Tu vai pagar centavo por centavo. Irmãos,
Passou. Um dia, Absalão mata o irmão à traição. Meu Deus, que coisa. Absalão mata à traição o seu irmão Aminon, vingando a maldade que ele fizera com a sua irmã Tamar. Bora lá? Absalão foge, né? Absalão foge e passa, muito tempo fugido do pai. Ele foi para outras terras. Ele foi para um outro país. Mas com muito tempo, o pai, se fazendo de esquecido também, chama o filho de volta, Absalão. Quando Absalão chega, ele começa a trabalhar para tomar o trono do pai. Absalão começou a trabalhar para tomar o trono do pai. Meu Deus, virou inimigo do pai. Ele estava em outro lugar. O pai trouxe. Mas quando ele trouxe, ele virou o pior inimigo do pai. Porque ele foi perseguir o próprio pai. Ele quis tomar o trono do pai. Ele formou um exército, conquistou o povo de Israel, na sua maioria, né? E ele, então, procura matar o pai, faz o pai fugir. Davi, para não enfrentar o próprio filho na guerra, é obrigado a fugir. E nessa fuga, Davi é traído por alguns que eram da sua confiança. E ao mesmo tempo ele foi amaldiçoado, humilhado e passou vergonha pública. Meu irmão, aconteceu muita coisa, meu irmão. Davi teve, sair às pressas, porque lá se vem um filho com um exército poderoso para atacar o próprio pai. Absalão conseguiu um exército grande e veio para matar o pai. E o pai, para não atacar o filho, ter o confronto com o filho, foge com todo mundo. Outro lugar. Irmão, que quando Davi ia na sua humilhação, ele foi traído pelos os grandes lá, né, do seu palácio, que dizia que era fiel a ele, mas abandonaram ele naquele momento. Teve um cidadão no meio da estrada que ficou jogando pedra em Davi. Sai daqui! Você não presta mesmo não! Tá! Jogando pedra em Davi, ele foi muito humilhado, irmão. Resumindo a história, teve o confronto. Joabe, que era comandante do exército de Davi, mata, começa, e os outros soldados terminam. Irmãos, mataram Absalão. Davi começa a se derreter em lágrimas, chorando pelo filho. A história, meu irmão, é muito pesada. Joabe, que era o comandante do soldado, atacou Absalão, porque Absalão ficou preso pelos cabelos num carvalho, e ele ficou preso entre o chão e a terra, e o céu. E aí ele veio e acabou com ele. E quando Joabe começou, vieram mais 10 homens e terminaram. Irmão, Davi ficou arrasado. Então, quantas pessoas já morreram aqui? Quantas pessoas já morreram? Quantos filhos já morreram? Está vendo? A confusão que não deu. Depois de tudo isso, que Davi retorna a Jerusalém, retorna ao poder, Davi sofre uma tentativa de divisão do reino por um homem chamado Seba. Teve um outro problema. Depois que Davi já está bem velho, ele sofre uma terceira tentativa de usurpação do trono, agora por parte de um filho dele chamado Adonias. Davi já estava assim, já velho. O filho dele se levanta contra ele. Confusão, meu irmão. Quis tomar o trono do pai.
E a Bíblia diz que ainda após a morte de Davi, ou seja, Davi já tinha morrido, Salomão mata o seu irmão Adonias. Esse aqui. Você está vendo a briga familiar? Tudo por causa de quê? Por causa daquele pecado. Agora você entende isso aqui? Ó, quando você peca, quando você peca, muita gente vai pagar pelo seu pecado. Eu sei da minha vida. Eu é que sei o que eu quero fazer da minha vida. Não é assim que funciona. Quando um homem casado peca, meus irmãos, a desgraceira é grande. Quando um filho dá para ser ruim numa família, a família toda sofre. Quando um líder, um presidente de um país, naquela época que aquele presidente norte-americano teve aquele escândalo, né, com ele, meus irmãos, desencadeou uma série de acontecimentos parecidos com o que aconteceu com ele. Olha, quando um pastor, quando um líder, quando um chefe de família, quando alguém comete um erro, olha, muita gente vai pagar caro. Muita gente paga caro. Então aqui é só um pequeno exemplo. Tá? E aí você entende por que o pregador fica, de certa forma, frustrado, porque ele não consegue dizer tudo o que gostaria, né? Até porque a gente está sendo gravado e a gente sofre a limitação do tempo. Mas eu quero mostrar bem rapidinho uma outra verdade. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O pecado se agrava quando é negado ou escondido. Em Provérbios 28:13, sabe o que está escrito? Que aquele que procura encobrir o seu pecado jamais prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais poderá prosperar. 28:13. O que encobre o seu pecado ou as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, pessoal, por que o pecado de Davi se tornou em algo muito perigoso? Porque ele escondeu. Rapaz, foi mais revoltante, porque ele tentou esconder, né? Olha aí a terceira. Olha aí a terceira. O pecado gera legalidade para os nossos inimigos nos atacarem. Foi o que Deus disse para Davi. Davi, você pecou e agora as pessoas vão falar mal da palavra, vão falar mal das coisas de Deus, das coisas espirituais. E eu me lembro de Efésios 4:27, que diz que não devemos dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, Deus ficou triste com Davi, porque Davi deu legalidade para o diabo, ou para os inimigos falarem. Eu me lembro que Paulo diz também, nas suas cartas, se não me falha a memória, lá em Coríntios, a primeira carta de Paulo, ou é a segunda carta, que ele diz assim, ó, não dando nós motivo de escândalo, para que ninguém venha censurar o evangelho. E lá em 1 Pedro 5:8 está escrito, o diabo, o nosso adversário, ele anda rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Eu me lembro disso aqui, porque o pecado, meus irmãos, ele abre portas, ele abre porta para o inimigo entrar. Então, muito cuidado. Bora lá. Quarto, só são 5. Olha lá, o pecado perturba a alma. Volte lá aí, para o capítulo 12, versículo 16, 17, e veja o que aconteceu com Davi. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram
a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu nada, e não comeu com eles. Irmão, essa cena bem aqui, ó. Davi passou a noite, assim, ó, humilhado. Ele passou a noite no chão, meu irmão. E todo mundo que chegava dizia: meu rei, levanta, meu rei. Levanta, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Ele disse: não. E ele chorando, buscando a Deus, ali lamentando. Eu me lembro de um homem que ele se separou da mulher. E ele desprezou a família dele, os filhos, a mulher, e ficou na gandaia. Aí ele foi perdendo o dinheiro, foi perdendo. Ele disse que o momento que ele se deu conta que ele estava na miséria foi quando ele teve que ir morar numa casa que o banheiro era tão velho e o vaso sanitário era tão feio, tão sujo, tão imundo, e por fim entupiu. E ele teve que se ajoelhar ali no pé daquele vaso sujo, aquele banheiro feio, aquele banheiro imundo. E ele começou então a tentar desentupir aquele vaso. E ele começou a chorar, lembrando que ele tinha uma casa boa, lembrando que ele tinha uma casa linda, lembrando que ele tinha carro, lembrando que ele tinha uma família linda, uma esposa linda. E agora ele estava ali sozinho, pobre, sem dinheiro, sem nada. Porque ele se separou da mulher e desprezou e abandonou tudo. Uma história real, viu, irmãos? Uma história real. Davi estava ali no estado de humilhação, dizendo: Deus, eu pequei. Senhor, não deixa essa criança morrer. Senhor, eu não quero que essa criança morra, Senhor. E já estava assinado a sentença. A criança ia morrer. E morreu. Rapaz, meu Deus, rapaz. Cuidado. Olha, você não brinque. Você não brinque. Isso aqui é para a gente ter temor, pessoal. Isso aqui é para a gente respeitar o casamento. Respeitar a mulher com quem nós nos casamos. Isso aqui é para a mulher respeitar o seu casamento, respeitar seu marido. Isso aqui é para os filhos obedecerem. Isso aqui é para a gente ser gente boa. Aqui é para a gente ser gente honesta. Aqui é para a gente andar fiel. Aqui é para a gente andar na linha, porque se a gente não andar, pessoal... Aí eu pensei nisso lá em casa. Alguém pode dizer: pastor, eu conheço fulano que deixou a mulher, que não quis nada mesmo com casamento, que não sei o quê, está vivendo na gandaia, não é? Está vivendo a vida pecaminosa, não sei o quê. E olha, pastor, não acontece nada de ruim com ele. Ele comprou, foi um carro zero, ele agora passou num concurso, ele agora está bem de vida. Você sabe que sinal é esse? Esse sinal aí não é bom, não. Esse sinal não é uma coisa boa, sabe por quê? Porque é sinal de que ele não é filho de Deus. Porque quando é, meu irmão, a disciplina vem. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. O fato de uma pessoa viver em pecado e ela não ser disciplinada é um sinal de que ela nunca se converteu a Jesus. Nunca se converteu, porque quando é, meu irmão, Deus vem a aprovação e a pessoa larga, né? Deixa. Está entendendo? Pois olha, Davi ficou muito perturbado. Olha aí, quinta. Olha aí a quinta. O pecado tira a força ou a eficácia de nossas orações. Eu não vou ler porque eu quero que vocês leiam, mas está aí, ó. 1 Samuel 12, 16, 18, 22, 23. O que é isso aí, pastor? Foi quando Davi orou e a oração dele, ó, não adiantou de nada. Ok? É isso aí. Olha, quem pensar que quem está em pecado, a oração tem força,
É o engano de Satanás. Não, eu estou errado, mas Deus ouve a minha oração. Confie. Confie. Pastor, eu tenho prova. Eu estou vivendo errado, mas Deus escuta. Eu recebo muitas bênçãos. Eu não acredito. Não acredito. Davi orou, meu. Davi era um homem de Deus. E ele disse, Deus, salva essa criança. Não deixa ela morrer, Senhor, levanta. E ele jejuou, e ele orava, e ele clamava, mas a criança morreu. E aí, pessoal, eu me lembro de vários textos de João 9,31, que diz que Deus não ouve a pecadores. Isaías 1,15, que diz que nós devemos lavar as mãos antes de orar a Deus, porque senão Ele não vai nos ouvir. Eu me lembro de Isaías 59,2, que diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. E eu lembro aqui de Provérbios, Eu lembro aqui de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Olha aqui, como é interessante esse versículo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. E 1 João 3, 21, 22 diz que Deus nos dá o que pedimos, porque fazemos o que lhe agrada. Se você não faz o que agrada a Deus, a oração perde força. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, eu concluo com essa conclusão aí, com 3 coisas, 3 conselhos. Por que eu estou concluindo dessa forma? Porque eu estou pregando aqui, estou gravando, estou pregando aqui na igreja, e muita gente vai ouvir essa pregação. Olha, se porventura você precisava ouvir isso aqui, e você cometeu algum erro, e está lamentando e sofrendo as consequências, como eu disse, eu não posso falar muita coisa aqui. Mas eu conheci uma pessoa na minha família que esse homem tinha tudo, irmãos. Empresa, funcionário, carro, motorista, prédio. Ele perdeu tudo, irmãos. Perdeu tudo. Eu vi ele assim, em cima de uma cama, irmão. Só vivo. Pedindo misericórdia. Aí eu não posso falar mais, né? Questão de educação. Pecou. Está sofrendo as consequências. Já se arrependeu. Sabe que vai pagar caro, né? Então faça isso aqui, Assuma seus erros como fez Davi. Se você observar lá, Davi disse assim, eu pequei. Aí eu quero pedir que vocês leiam o Salmo 51, tá bom? Salmo 51 que trata desse fato, ok? Salmo 51. É a confissão de Davi. Não esqueça, Salmo 51. Faça como fez Davi, arrependa-se de verdade e abandone o pecado. Porque se você não abandonar o pecado, ele vira um ciclo vicioso e você não consegue se libertar. E o pecado que você não deixa é o pecado que vira iniquidade. E o pecado que vira iniquidade pode levar você para o inferno. O pecado que vira iniquidade é aquele pecado que você se acostuma com ele. Ah, não, pastor, não. Eu vou ficar assim mesmo. Não mexa comigo, não. Esse pecado aí é o pecado da iniquidade, que se torna um pecado gostoso ou que não incomoda mais. Isso é perigoso. E por último, levante-se. Levante-se. Bora mudar de ideia. Bora. Não fique chorando mais não. Agora mude de vida. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher consagrada. Seja um homem fervoroso. Levante a cabeça. Realinhe suas atitudes diante de Deus e dos homens. E não fique preso ao passado, dizendo, eu não mereço nada, eu mereço é morrer, eu não mereço mais, eu não sou digno. Nem de ser chamado filho de Deus. Não. Levanta, rapaz. Bora. Deus tem algo para fazer na tua vida.
Deus te ama, Ele continua te amando. Só que você viu por que nós não devemos pecar, porque o negócio é sério. Que Deus nos abençoe. Quero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, nos grupos. Amém? Um forte abraço. Se inscreva no canal em nome de Jesus.